A maioria não tem. Exatamente. A maioria não. E o fato, né, por isso que eu citei esse exemplo, o fato dele ter uma condição e buscar uma assistência e outra, ou talvez nem tenha mais busca, né, não deve se fazer com que a estratégia deixe ele solto, né? Quando há um bom agente de saúde, ele sabe que está lá, né, que o idoso está lá sendo acompanhado por uma maior complexidade, mas ele vem saber como é que está essa assistência, né? Que medicamentos esse idoso está tomando, que profissionais ele está indo, né? Muitas vezes, nas visitas domiciliares, o profissional vai lá e visita. Né? Então, assim, não deve quebrar esse elo porque ele está em outro serviço. E o agente de saúde, tipo assim, por mais que ele não acompanhou na sua casa, mas ele tem que preencher toda a população. Então, ele está inventando, não é? Exatamente. Porque, tipo assim, ele tem que visitar, ele tem que preencher, porque minha mãe faz avaliação semanal com a enfermeira. E toda semana tem que preencher uma determinada quantidade de pessoas. Exatamente. E ela tem que fazer isso, então tem que visitar, entendeu? Então, se a pessoa não está visitando, o agente está inventando alguma coisa. Faz de conta, né? Eles colocam o caso fechado. E veja, pessoal, que é assim, ó, no meio de tantas políticas, né, ainda existe a questão do idoso que se assistir. Aí, no envelhecimento saudável aí, nós temos que informar os idosos sobre os direitos, né? Então, se esse idoso não tem o conhecimento, nós vamos informar, tá? Vocês já viram a caderneta do idoso? Alguém que já teve acesso à caderneta do idoso? Né? Lá, vocês vão ver que o professor Rafael, na parte de avaliação ampliada da geriatria, lá na caderneta do idoso, qualquer coisa vocês podem, se tiver curiosidade, baixam lá na internet, né, para vocês visualizarem. E lá é uma caderneta bem ilustrativa, né, como a caderneta de vacina, né, porque nós temos a realidade de idosos que não sabem ler, então eles vão ver através da ilustração, né, vão ser informados através da ilustração. Lá tem os direitos desse idoso, né? Lá tem a questão dos medicamentos, das informações da conservação dos medicamentos, né? Tem as vacinas lá, da influenza, da DT adulto, da pneumococcus, que, como a gente viu, deve ser administrada nos idosos, né? Principalmente nos idosos acamados, que vivem em asilos, nas ILPIs, certo? Então, tem a questão da prevenção de quedas, orientando como eles podem se prevenir de quedas. Então, assim, é bem ilustrativo, certo? E essa questão, pessoal, dos direitos dos idosos, eles têm que ser informados sobre esses direitos, né? Uma coisa que eu também presenciei aqui na Universidade da Melhor Idade, porque quando eu estava com a minha turma da enfermagem, o pessoal do serviço social, a gente saía, o pessoal do serviço social entrava, né? E daí o pessoal do serviço social trouxeram o Estatuto do Idoso para eles. E leram com eles de capa a capa, tá? E muitos já tinham noção dos direitos que estavam lá dentro do Estatuto do Idoso, né? Então, assim, mesmo a gente tendo o pensamento de que esses idosos são desinformados com relação aos seus direitos, mas muitos deles têm muita informação com relação a esses direitos, né? Valorizar e respeitar a velhice e estimular a solidariedade para com este grupo etário, né? Isso aí cabe a nós enquanto sociedade. Realizar ações de prevenção de acidentes do domicílio e nas vias públicas, né? Aquilo que nós estávamos falando, questão do acesso dentro de casa, né? Retira móveis pequenos, retira tapetes, retira tudo aquilo que pode ocasionar uma queda do idoso, né? A questão das vias públicas, rampas, né? Corrimões, a gente ajudar esses idosos a atravessar uma rua, né? Isso cabe a nós enquanto sociedade, tá? Realizar ações integradas de combate à violência doméstica e institucional. Com relação à violência institucional, nós vimos a questão de que
Tem famílias que colocam o idoso num asilo, pagam e visitam. Né? Nós temos as três realidades. Existem aqueles que só pagam, e existem aqueles que nem pagam e nem visitam. Né? E isso é uma forma de violência institucional. Né? E nós temos a questão da violência doméstica. E, pessoal, violência doméstica ela tem que ser notificada, mesmo que seja com idosos. Né? Acho que vocês aprenderam isso lá em coletiva, né? A questão da notificação compulsória para a violência doméstica. Então, quando a gente vai assistir um idoso que foi violentado, tá? Logicamente, nós não estamos lá como testemunha de quando surgiu a violência, mas nós temos o estado do idoso após violência, né? Onde a gente deu a nossa assistência e daí nós temos que assinar e preencher a notificação compulsória, ok? E assim, é uma coisa que vem crescendo, né? Hora e hora a gente vê nas mídias aí que ele é agredido pelo próprio familiar, ele é agredido pelo cuidador, né? Quer dizer que a família está pagando alguém para agredir esse idoso, certo? Então, precisa-se isso, né, ser visto aí e a violência notificada. Promover a participação nos grupos operativos e nos grupos de convivência, que é a questão desse idoso participar de grupos, participar de relações, tá? E não seja só o relacionamento dentro de casa. Informar e estimular a prática de nutrição balanceada, sexo seguro, imunização e hábitos de vida saudável, certo? Então, pessoal, veja que a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ela fala no idoso em todas as dimensões, né? Então, a questão da nutrição, nós já sabemos. A questão da imunização, nós já falamos das vacinas. A questão dos hábitos saudáveis, nós já falamos. E a questão do sexo seguro, isso deve ser falado com os idosos, tá? Nós temos aí, né, o tabu que a gente estava falando, mas nos idosos, nos homens, muitas vezes não existe esse tabu. Tá? E daí precisa vir o quê? A orientação com relação a essa sexualidade, certo? Com relação ao sexo seguro. Realizar ações motivadoras ao abandono do uso de álcool, tabagismo e sedentarismo em todos os níveis de atenção. Tá? A gente sabe que é um hábito, né, dos idosos, essa questão do cigarro, realmente, onde eles dificilmente irão abandonar, né? Aí a gente tem que trabalhar aí a questão da política de redução de danos, né? Já que não vai parar, vamos pelo menos diminuir, né? Para ver se a gente consegue diminuir alguma coisa, certo? Porque se a gente obrigar esse idoso a parar, ele vai fumar escondido, tá? Não adianta. Meu pai, ele chora. Ele passava por isso com o pai, ele é depressivo. Tem problema de Alzheimer também. Ele chora. Pois é. Pois é. Aí são nesses casos onde a gente tem que orientar a política de reduzir, né? Não pare, mas vamos diminuir, né? Vamos... Força extra, à noite, se a gente não tirar os filhos, nós passamos a noite trabalhando, aí agora minha mãe está tirando, aí não, agora vocês estão amanhã. Isso é a política de redução de danos. Porque não se pode, pessoal, devido à sensibilidade que esse idoso, né, já vem apresentando, se tirar e pode vir aí uma depressão, né, ansiedade, e o idoso vinha a óbito devido a esse processo psicológico, né? Avaliação, diagnóstico e tratamento em saúde mental, tá? Vocês irão ver a questão dos testes, quando vocês forem ver a avaliação geriátrica, vocês vão ver o teste de MEM, onde ele trabalha essa questão da saúde mental dos idosos,
né? Onde, através do teste, a gente detecta se esse idoso apresenta pensamentos negativos que são voltados para a questão da depressão, tá? Vacinação da população idosa em conformidade com a Política Nacional de Imunização, estimular programas de prevenção de agravos de doenças crônicas não transmissíveis em indivíduos idosos, né? A questão, pessoal, desses idosos tomarem suas medicações, a gente também tem que fazer uma política com relação a essa ingestão dos medicamentos. E também, já que a gente fala em medicamento, acho que vocês já viram medicamentos do Rafael, já? Tá? A questão da automedicação, que é muito alta, né? Muito comum aí nos idosos, essa questão da automedicação, né? De tomar remédio emprestado ao vizinho, porque o dele acabou, mas o vizinho tem um problema parecido com o dele, então, eu vou me empreste, né? Que eu vou tomar o seu, quando o meu chegar, eu lhe dou, certo? Às vezes vencido, né? Exatamente. Né? Implementar ações para reduzir as hospitalizações, né? A gente sabe que o ambiente hospitalar, além de ser um ambiente contaminado, né? Traz processos mentais para esse idoso, né? A questão da insegurança, a questão, será que eu vou voltar para casa? Será que eu vou morrer aqui? Será que é dessa vez que eu vou morrer? Né? Meu avô, né, quando ele já é falecido, mas ele tinha muito problema respiratório. Né? E daí, quando o problema dele aumentava e ele chegava a ir para o hospital, ele saía de casa nos prantos porque ele não iria mais voltar para casa, né? Ele chegava lá, chorava, se acostumava no hospital, tinha alta, voltava. Então, vivia nesse ciclo aí, mas sempre que ele ia, essa sensibilidade era cada vez mais aguçada. Né? Incluir ações de reabilitação para a pessoa idosa na atenção primária. Essa questão da reabilitação, pessoal, entra aí o fisioterapeuta, tá? Entra aí a formação de grupos, certo? Que esse idoso deve ter lá na atenção primária. E articular as ações do SUS com as suas, né? Está sempre articulando as ações da saúde com as ações da assistência social, né? Isso é formar rede. E essa rede, ela nos foi orientada em 2002. Ok? E daí eu vou terminar por aqui, porque vocês estão conversando demais, pessoal de casa, eles não estão mais nem me deixando dar aula, só